Não há nenhum exemplo em nossas nações modernas de uma guerra que tenha compensado com um pouco de bem o mal que fez. De acordo com o dicionário Langenscheidt, Maus quer dizer rato ou camundongo, mas não se engane, nós não estamos falando aqui de uma historinha fofinha, bonitinha, igual o chefinho de Ratatouille. A coisa aqui é pesada. Alguns dirão que Maus é a história de um casal de judeus em luta pela sobrevivência durante o Holocausto. Outros que é uma crítica social à ditadura hitlerista. Mas para mim Maus é muito mais que isso. Para mim Maus é a história de um filho tentando entender como uma tragédia mudou para sempre a vida de seu pai. Art Spiegelman nasceu em 1948 na Suécia. Ele foi para os Estados Unidos ainda quando criança e fez parte daquela geração que ficou conhecida como os Baby Boomers. Os Baby Boomers foram aquela geração nascida após a Segunda Guerra Mundial que acompanhou todo o desenvolvimento da cultura pop dos anos 50. A chegada da televisão, o rock and roll, a mini saia e, é claro, o homem pisando na lua. Mas será que foi por isso que Spiegelman se transformou num desenhista e não num escritor? Porque veja, ele poderia muito bem ter escrito um livro ao invés de uma HQ. Bom, o fato é que Spiegelman era muito fã de quadrinhos underground, sobretudo do genial e controverso Robert Crumb. E foi sobre esta influência de Crumb que Art se transformou num dos líderes de uma geração que revolucionou os quadrinhos. E foi em 1972 que Maus foi finalmente publicado em sua própria revista, a revista Raw. A revista Raw publicava o que havia de mais fantástico na vanguarda dos quadrinhos da época e foi uma revista que se tornou referência no assunto. Este foi um passo fundamental para que finalmente, em 1986, Maus fosse finalmente publicado em livro da forma como nós temos hoje. Na época ainda em apenas uma parte. Depois, mais para frente, Art Spiegelman publicaria o segundo volume. Maus vai acompanhar a vida de Vladek e Anja, os pais de Art Spiegelman, desde o namoro ao casamento e finalmente aos terríveis momentos nos campos de Auschwitz. Maus foi uma obra ambiciosa e controversa e por vários motivos. Primeiro porque ela não era um livro propriamente dito, era uma história em quadrinhos sobre uma tragédia. E isso não era exatamente lá muito comum na época. Em segundo lugar, por causa da representação dos personagens. Em Maus, os judeus são representados por ratos, os nazistas são gatos e os poloneses são porcos. Art Spiegelman sabia que isso ia ser visto com maus olhos, ia ser interpretado como uma piada de mau gosto, mas mesmo assim ele não desistiu, ele não amarelou. Nas palavras do próprio Art Spiegelman para o documentário da BBC Of Cats and Mice, é uma metáfora muito estúpida, é uma ideia idiota, mas este é o ponto. O livro começa com uma metáfora de Hitler. Os judeus certamente têm uma raça, mas não é humana. Mas essas palavras não são minhas, são de Adolf Hitler. E foi essa metáfora, esse foi o gatilho que desencadeou todo o processo criativo. Ele sabia que utilizando animais seria a melhor forma de representar graficamente a realidade. Independente de credo ou raça, todos nós somos iguais e estamos sujeitos aos mesmos perigos que um regime totalitarista como o nazismo representou. E é aí que está a genialidade. A ideia de Art Spiegelman era que as pessoas percebessem de que esses animais não eram exatamente animais. Quando vocês olharem o livro, vocês vão perceber que eles possuem corpos humanos.
é apenas o rosto que mais parece uma máscara de animal. A humanidade está ali. Mas Maus não é só isso. Como eu disse lá no início para vocês, essa não é apenas uma história de superação, uma história de como um casal de judeus poloneses venceu os desafios de um campo de concentração. Ela vai muito mais além e falar do relacionamento de Art com o seu pai e como era complicado para o Art se comunicar com o seu pai. Como era complicado para ele entender o seu ponto de vista, aceitar esse jeito durão dele, pão duro, sovina. Aliás, aí está um ponto bastante interessante, porque você vai perceber desde o início que a aparência de Wladek é de um judeu polonês daquele estilo mais assim estereotipado realmente, do pão duro, aquele cara que não gosta de gastar, que só pensa em dinheiro. Mas com o passar do tempo, com o passar das páginas, com o passar dos capítulos, você vai ver que isso é muito mais profundo do que parece ser. A coisa nada é exatamente o que parece. E quando a ficha cair, você vai realmente se emocionar. Fora isso, eu gostaria de dizer que essa edição aqui da Companhia, Quadrinhos na Companhia, é uma edição muito legal, muito bem feita. Não deve ir nada para a edição americana. Aliás, é muito parecida realmente. Ela segue o padrão, todo o padrão da edição americana. E ela tem os dois livros aqui. Porque quando o Maus foi lançado pela primeira vez, ele foi lançado em dois livros diferentes. E agora nós temos a oportunidade de ter os dois aqui, já que é uma história só, na verdade uma continuação, uma história só num livro. Então fica muito mais prático. Olha, vale muito a pena, não somente ver como ter na estante. É uma daquelas obras assim pra gente reler, sabe? Várias vezes ao decorrer dos anos, para estar sempre revisitando e aprendendo algo novo. É uma daquelas obras que mexe com a gente. Aliás, aí vai uma sugestão para Quadrinhos na Companhia. Uma versão em capa dura de Maus. Que tal? Seria fantástico, hein? Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso livro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito prazeroso para mim produzir, pesquisar e conhecer muito mais sobre Maus para falar para vocês. O que vocês acharam? Vocês já leram Maus? Gostaram do livro? Ou melhor, da HQ? Escreve aqui pra gente, comenta comigo, divide o que vocês sentiram comigo. Ó, quarta-feira vai ter estreia de um novo quadro, na verdade um novo vídeo aí pra gente, vai se chamar Drops. O Drops é um vídeo especial com aquele quadro do Veja, Ouça e Leia, que é um quadro de dicas especiais aí, baseado no Maus. Tá? Então algumas dicas aí para você realmente mergulhar aí nessa obra e conhecer muito mais sobre esse universo fantástico que Art Spiegelman criou. Tá legal? Então é isso, pessoal. Por favor, se vocês curtiram, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ajuda a compartilhar. A gente se vê no próximo. Valeu!